uma boa tarde. Eu sou o Thiago Caldeira e estarei auxiliando vocês nessa web aula de número 8. Continuando o assunto de orientação a objetos, hoje estaremos falando sobre sobrecarga. A sobrecarga é você utilizar várias vezes, várias versões do método com assinaturas diferentes. Nome, número, tipo, parâmetro. É o seguinte, vamos pensar que você faça um método que tem o mesmo nome e esse método, porém, a diferença dele é que ele te retorna respostas diferentes. Em C#, .NET, a sintaxe é essa aqui, ó. Sintaxe do método. Os métodos têm o mesmo nome, porém o que está alterando aqui neles? O parâmetro. O parâmetro está sendo diferente. Então isso que vai diferenciar. Por exemplo, o usuário digita um texto. Então vai cair aqui como texto, então automaticamente o compilador vai saber que o usuário digitou um texto e vai executar esse comando. O usuário digita, por exemplo, um número. Então, automaticamente o compilador sabe que é um número e aciona esse método aqui. Então são métodos diferentes. São métodos com o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes. Ok? Vamos ver isso na prática. Por favor, eu peço a vocês que abram o Visual Studio 2005. Criem um projeto do tipo Inform. Adicionem um text box. Adicionam 2 red button. Como é a primeira vez que estamos trabalhando com red button, a sintaxe dele a sigla dele é o seguinte, no name lá, é RDB e o nome dele, certo? Por exemplo aqui, nome, RDB nome, idade, RDB idade. Na propriedade text dele, coloquem nome e idade. Eu vou explicar. Esse programa, na verdade, é mais para demonstrar mesmo sobrecarga de uma forma mais fácil. Então, assim, a função dele não é grandes coisas. Adicionem um botão btn confirmar propriedade name dele, txt, propriedade text dele, coloque confirmar. Adicione um label, vai ser a resposta que a gente vai retornar para o usuário. Coloquem o name dele como LBL resposta, que fica à vontade. Ok? Peço a vocês que adicionem uma classe. Coloquem o nome dessa classe de receber dados. Recebe dados. Ok? Na classe recebe dados, eu peço a vocês que criem dois métodos com o mesmo nome. Dois métodos chamado teste. Public string teste. E coloca um parâmetro nele aqui, ó. Um parâmetro string nome. Aqui na propriedade, aqui no segundo método nosso, mesma coisa, porém o parâmetro dele aqui vai ser int idade. Ok? Notaram que eles têm o mesmo nome, porém os parâmetros são diferentes. Aqui no return deles, vocês vão colocar return underline resposta, que é a variável do tipo protected que vocês vão estar criando. Eu vou explicar o porquê dessa variável protected e não public. A variável do tipo protected, vocês vão colocar ela então aqui, return a variável igual a nome. Então aqui ela só vai estar entrando e saindo. Do mesma coisa a idade. Aqui na idade, vamos lembrar que temos que converter para string. Então aqui, vamos chamar o método toString, ponto, toString, abre parênteses, fecha parênteses.
essa propriedade, essa resposta, temos que retornar ela, cria uma propriedade de leitura somente com o get, com o método get, return, underline resposta. Lembrando que a propriedade aqui não vai ter o underline para diferenciar da variável, ok? Em caso vocês olhem com mais calma o código, vamos lá para o for. Aqui então vamos dar duplo clique em confirmar, certo? Primeira coisa que temos que fazer, vamos instanciar a classe, recebe dados, objeto recebe dados igual a new recebe dados, abre parênteses, fecha parênteses. Então criamos o nosso objeto, instanciamos a nossa classe. Aqui então, vamos aprender então, vocês a primeira vez que estão trabalhando com Red Button, para alterar um Red Button, vocês vão fazer o seguinte, chamem um C, redbutton.checked. Isso aqui significa o quê? Se o usuário aqui der um clique aqui, ele vai estar selecionando isso aqui, e essa ação aqui estará pronta para ser executada, ok? Certo. Aqui eu peço a vocês que tomem cuidado na hora de, quando aqui for o nome, fazer o seguinte, quando você digita aqui objeto recebe dados ponto teste, que é o método, como a gente está criando uma sobrecarga, vocês podem observar que aqui, ó, tem uma opção aqui pra gente, ó, tem uma setinha aqui, ó, dizendo que há dois testes, dois métodos chamados teste, um que é do tipo int idade e o outro que é uma string nome. Então vocês verifiquem e coloquem de acordo com o Red Button, ok? Aqui o C Red Button idade.checked. Aqui na propriedade idade, não esquecer de converter, convert.toString e 2 e tal. Aqui, pessoal, na resposta, label resposta.testes igual a objeto recebe dados.resposta. Eu vou explicar a vocês agora o porquê daquela variável protected e não public. É o seguinte, se a gente fosse criar aqui vamos criar aqui então, simulando isso aqui, ó. Quando a gente apertasse esse pontinho aqui, ia aparecer as opções pra gente. Se ela tivesse public, ela ia aparecer aqui. E se caso nós, programadores, colocássemos ela aqui, daria um erro de compilação. Então, aqui então está aparecendo só a resposta, que a resposta é public. Então é interessante colocar protected, que ela fica restrita somente à classe e a heranças dessa classe. Ok? Vamos apagar aqui então. Isso. Interessante. Lembra do view class? Vamos olhar lá o negócio. Ó, aqui então a gente criou uma variável do tipo protected que ficou com aquele cadeadinho aqui. Criamos uma propriedade resposta e criamos dois métodos chamado teste, ao qual utilizamos uma sobrecarga. O C# demonstra para a gente que há uma sobrecarga, dizendo aqui, ó, overload, ok? Diferente de VB, que usa-se muito colocar o overload aqui, o C# não necessita disso, ok? Vamos compilar então, ver se o nosso projeto rodou. Aqui então, bem simples, por exemplo, vou digitar meu nome, tal, vou colocar em nome, que vai, vamos ver se vai estar passando os parâmetros, retornando. Aí ele retornou o meu nome aqui. Caso vocês digitem um texto, um nome aqui, coloquem idade e cliquem em confirmar, vai dar um erro de compilação. Por quê? Porque idade recebe apenas números. Vamos colocar idade, aí ela recebeu. Mais pra frente, eu vou estar ensinando a vocês
a criar um validador para não dar esse erro aqui, como se fosse o isNumeric do VB. Infelizmente em C# não temos aqui, mas eu vou estar ensinando a vocês a criar um método que substitui o isNumeric mais para frente, ok? Qualquer dúvida, entrar em contato no meu e-mail tmusp@gmail.com e uma boa tarde.